Então vamos lá. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Bom, esse foi o último lá da semana passada que não deu tempo, né? Então vocês lembram todos os fatos históricos que a gente viu tudo o que aconteceu e a situação em que estava o mundo naquele momento, tá? Aí Humberto de Campos conta pra gente que Jesus, ele vem fazer visitas periódicas na Terra. Não que lá do plano espiritual ele não saiba o que está acontecendo, lógico que ele sabe, mas ele vem até a Terra de tempos em tempos fazer visitas. Então ele conta assim, ó. Humberto diz que foi após essa época, então tudo aquilo que a gente viu a semana passada, no último quarto do século XIV. O último quarto do século XIV são os últimos 25 anos do século XIV, que é de 1375 a 1400. Só que como vai ter um fato que vai acontecer em 1390 e pouco, então a gente deduz que Jesus veio um pouquinho antes disso, mais perto aí de talvez 1380, 1385, a gente não sabe. Mas foi antes de 1400, tá? Que Jesus realizou uma visita periódica à Terra, tá? Então veio numa visita. E aí Humberto conta pra gente desta forma: anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Olha que visão bonita. Então se criou um caminho que foi cercado dos dois lados por anjos, e tronos seriam anjos mais elevados. Então, ou seja, espíritos elevados formaram um corredor para que Jesus viesse das esferas mais altas, onde ele se encontrava, até chegar aqui na Terra. Então ele até fala, Humberto coloca aqui, que foi dado um outro símbolo à escada de Jacó. Não sei se vocês lembram o que é a escada de Jacó. No Antigo Testamento, quando conta a formação do povo judeu, quem é o patriarca do povo judeu? Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve vários filhos. O primogênito eram, na realidade, dois gêmeos. Um Jacó e o outro Esaú. Só que Esaú nasceu um pouquinho antes. Apesar deles serem gêmeos, não dá para tirar os dois ao mesmo tempo. Então, Esaú nasceu primeiro. Como ele nasceu primeiro, ele era o primogênito, ele que tinha direito ao trono. Esaú sempre teve um temperamento mais explosivo, né? Mais assim. E Jacó já era mais caladão, mais quietinho. Um belo dia, Esaú chegou, né, do trabalho, que eles faziam, né, manual mesmo, na agricultura, tudo. Chegou cansado e com fome. E Esaú estava comendo. Uns contam que era um prato de lentilhas, outros contam que era um prato de ensopado. Enfim, ele estava comendo. E aí Esaú virou para Jacó e falou assim... Tem gente que fala Jacó, tem gente que fala Jacob, né? Com esse B aí, mas é Jacó. Aí ele chegou e falou assim... eu tô com fome, me dá a comida, né? Me dá seu prato para eu comer. Aí Jacó falou assim... Eu dou em troca do seu direito de ser primogênito. Como Esaú estava com fome, tá bom, eu troco. Então ele deu o direito de primogênito a Jacó em troca de um prato de comida. Tem até uma expressão, né? O trono, o reino por um prato de lentilhas. Né? Daí vem essa expressão, tá? Porque ele deu o direito dele. Só que lógico que depois Esaú se arrependeu, né? Aí a mãe, para tentar amenizar, né, a situação entre os dois, recomendou a Jacó que ele fugisse. E Jacó fugiu. E cansado, né, porque naquela época não tinha carro, não tinha Uber, né, não tinha nada disso, ele foi andando. Cansado, na estrada, ele para descansar um pouco, usa uma pedra como um travesseiro para encostar a cabeça e dorme. Quando ele dorme, ele tem esse sonho de uma escada, aonde ele vê uma escada que liga o céu à terra.
E ele vê anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E esse sonho, para nós espíritas, representa as reencarnações, né? Porque a gente vem, a gente vai, a gente vem, a gente vai. A Igreja Católica representa como anjos de Deus que vêm até a Terra, que voltam e tudo mais. Enfim, são espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, são espíritos que vêm e espíritos que vão. Então aqui o Humberto fala para a gente que essa cena que ele viu, que ele conta para a gente, dá um novo significado a essa escada de Jacó, porque aí quem vem é Jesus, né? E vem aqui nos visitar. E lógico que aí, para acompanhar Jesus, a falange de espíritos era muito mais elevada do que aqueles que Jacó viu no seu sonho, tá? Continuando. Mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Então vejam o contraste da figura de Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com toda a sua luz, e a humanidade ainda envolvida em tanto desamor, em tanta discórdia, em egoísmo, em orgulho, em tantos sentimentos negativos. Então era um contraste muito grande, né? Embalde, seus olhos compassivos procuravam o ninho doce do Evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Umbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. Então, Jesus procurou as sementes, né, o resultado do trabalho de um dos últimos missionários que ele mandou para a gente. Quem foi? Quem nasceu na Umbria? Francisco de Assis. Umbria é uma cidade da Itália, onde Francisco de Assis nasceu. Então aqui ele revela para a gente que realmente Francisco de Assis foi um enviado de Jesus para nos ensinar o amor, a fraternidade. Tá? De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Lobo de Gúbio. Gúbio é uma cidade da Itália. Então, conta uma história. Está aqui, ó, Francisco com lobo. Francisco, depois que se converteu, né, que saiu por aí pregando o Evangelho de Jesus, ele passou numa cidade chamada Gúbio. Nessa cidade, a população da cidade estava apavorada. Por quê? Naquela época tinha muitas florestas e as cidades eram perto das florestas. Tinha um lobo naquela região que atacava tanto pessoas quanto os animais das pessoas, né? A criação, ovelhas, vacas e tudo mais. E ele chega nessa cidade, o povo desesperado. E aí ele, mas o que está acontecendo? Aí fala, não, é porque tem um lobo que vem e ataca pessoas, crianças, ataca os animais, tudo. Francisco falou assim, vou resolver isso. Francisco vai até a floresta em busca do lobo. E falam que São Francisco conversava com os animais. Então Francisco chega e começa a conversar com o lobo. Lógico que não chegou e falou, ele foi se aproximando, foi falando. Aí a gente imagina a energia que saía de São Francisco, que devia ser uma energia tão boa que até o lobo não resistiu. E aí ele fez um acordo com o lobo, que os habitantes da cidade dariam ao lobo alimento, já que, como eles construíram a cidade, diminuiu a quantidade de animais que esse lobo tinha para comer. E ele prometia, contanto que o lobo prometesse, que não iria atacar mais ninguém. Então ele domesticou esse lobo. Tá? Então o que Jesus fala? Que os pecados do mundo, ou seja, os erros da humanidade, ainda agiam como lobos. Ou seja, atacando as pessoas.
né? Mas somos nós, uns atacando os outros, porque os pecados não vêm do nada, os erros vêm do quê? Da gente, né? Então seríamos nós atacando uns aos outros, como o lobo fazia antes de Francisco conversar com ele, tá? E aí então ele fala que esses erros, né, vinham roubando a paz das criaturas e aniquilando a vida das criaturas. São Francisco, ele viveu, alguns falam que ele nasceu em 1181, outros em 1182. Naquela época os registros eram diferentes dos que a gente tem hoje, né? Então não dá para ter uma precisão. E ele faleceu em 1226. Então vejam, ó, Jesus veio aqui, ó, 1300 e alguma coisa. Então fazia mais de 100 anos, né? E ele já não achou as sementes dos ensinamentos de Francisco, né? Já muita coisa tinha se perdido, as pessoas tinham esquecido isso. Então Francisco, como enviado de Jesus, veio trazer algo para a humanidade que a humanidade também já estava desperdiçando. Então Jesus se compadece. Jesus teve que vir aqui na Terra para ver isso? Não, ele já sabia lá do plano espiritual. O que a gente também tem que entender é que Humberto de Campos é um escritor. Então ele também dá aquela romanceada no livro, né? Para ficar aquela leitura envolvente. Mas é lógico que Jesus já sabia que estava assim. Mas ele veio até aqui, tá? Aí Jesus se dirige a um de seus mensageiros, porque não vieram vários anjos, vários espíritos com ele? Se dirige a um desses anjos, a um de seus mensageiros, chamado Eliú. Eliú é a versão em árabe. A versão em hebraico é Iléu. Inclusive, se vocês forem procurar na internet, Eliú, vocês não vão achar nada. Agora, Iléu vai aparecer um monte de coisa, tá? Mas no livro, tem até uma nota lá de rodapé da editora, que Humberto de Campos preferiu usar a expressão em árabe, Eliú. Então, no livro todo, a gente vai falar Eliú, mas é Eliú ou Iléu, é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Que era encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Então, esse espírito, mensageiro de Jesus, ele era encarregado, olha que tarefa simples, ele era encarregado dos problemas sociológicos da Terra, ou seja, os relacionamentos das pessoas, família, sociedade, tudo isso. Olha que coisinha simples, né? Coitado do Eliú. Então, ele era encarregado disso. Jesus o chama e fala assim: Eliú, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens, no que se refere às lições do meu evangelho. Então Jesus estava amargurado, ele estava triste pela humanidade não seguir aquilo que ele ensinou. Ele veio até aqui, ele se corporificou, ele encarnou, passou por tudo que passou, e as pessoas não estavam levando em consideração tudo isso, não estavam levando em consideração os seus ensinamentos. Então isso deixou amargurado não por ele, mas por nós. Por quê? Jesus, ele é o governador do planeta Terra, mas ele não é Deus. E Jesus sabe que faz parte da lei de Deus a lei de causa e efeito. Então que nós, que a humanidade, ia ter que responder por isso. Então, por isso ele estava amargurado. Ele estava amargurado por amor a nós. Tá? Por toda parte, é a luta fratricida. Fratricida é quando é um crime de um irmão com outro irmão. Tá? Como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Então aqui ele cita a história de Caim e Abel, né? Que Caim matou Abel. Um irmão matou outro irmão. E era isso que estava acontecendo, principalmente nesse período das cruzadas. E ainda se usava o nome de Jesus. Então, tanto os cristãos matavam os islâmicos, os muçulmanos, quanto os muçulmanos também matavam os cristãos. Então eram irmãos matando irmãos.
ao invés de colocarem em prática os ensinamentos que ele tinha deixado. Tá? Aí vamos ver um pouquinho quem é Eliú, para a gente entender um pouquinho melhor. Eliú, ele é um espírito que nasceu na Babilônia no século I a.C. e foi para Jerusalém aprimorar seu conhecimento sobre a Torá. A Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde fundou uma escola das Escrituras Sagradas. Ele é tido como o maior sábio do povo hebreu. Ele era paciente, bondoso e anunciava a chegada do Senhor. Isso aqui, lógico, na época não tinha foto, né? Então, seria um retrato, uma representação de Eliú. Essa carinha aqui, ó, bondosa, né? Uma pessoa estudiosa, lendo as Escrituras. Então, assim, ele nasceu na Babilônia, foi para Jerusalém para aprimorar o conhecimento dele das Sagradas Escrituras e acabou fundando uma escola em Jerusalém, tá? E o povo hebreu o considerava um homem muito sábio. Esse Eliú, que é esse aqui, que é com quem Jesus fala, quem é ele? Quem leu Paulo e Estevão, ou quem já leu na Bíblia Atos dos Apóstolos, vai lembrar que Paulo, que na época ainda era Saulo de Tarso, ele era um doutor da lei. E tinha um outro doutor da lei, mais velho, chamado Gamaliel, que era um instrutor do Saulo. Ele conversava muito com Saulo. Saulo já tinha aquele temperamento mais estourado, né? Vou matar os cristãos, vou perseguir. Gamaliel já era, calma, Saulo, vamos pensar, vamos ver. Será que esses ensinamentos desse Cristo não tem algo de bom, né? Gamaliel já era aquele mais sensato. Esse Eliú é avô do Gamaliel. Tá? Então, ou seja, por que até o Gamaliel já era mais pacífico? Porque foi avô de um dos homens mais sábios do povo hebreu. Então ele passou isso para o filho, passou para o neto, e que tentava ajudar Saulo antes dele se converter. Tá? Nessa época em Jerusalém, que tinha essa escola do Eliú, tinha uma outra escola fundada por um outro sábio chamado Shammai. O Shammai, ele era muito sábio também, porém ele era muito mais rigoroso. Ele não era tão paciente, tão pacífico, igual o Eliú. Tá? Então tinham essas duas escolas em Jerusalém. A escola de Shammai e a escola de Eliú. Para vocês terem uma ideia, tem uma historinha que conta assim. Chegou um rapaz querendo ser discípulo de Shammai. Virou para o Shammai e falou assim, olha, eu me aceito, era um gentil, ou seja, não era judeu, era de outra religião, né? Chegou para ele e falou assim, eu me converto ao judaísmo se você resumir para mim todos os ensinamentos, todos os conhecimentos em uma só palavra. Shammai, uma pessoa muito paciente, virou para ele e falou assim, sai já daqui. Tá doido? Como vou resumir todas essas sagradas escrituras em uma única palavra? Vai embora daqui. Aí ele foi na escola de Eliú e falou a mesma coisa para o Eliú. O Eliú virou para ele e falou assim, tá bom, vou resumir então. Amor. O resto são comentários. Aí tem uma outra versão da história que, ao invés de uma palavra, Eliú teria dito, o que é odioso para ti, não faça a teu próximo. Esta é a lei. O resto é mero comentário. Né? Então vejam até a diferença de lidar. O outro já chamar, que uma palavra, sai daqui, não vai ficar perdendo meu tempo. Eliú não. Eliú já é aquele que contemporiza. Ele tenta, né, abraçar, ele tenta ajudar. Por isso ele é o responsável pelos problemas sociológicos da Terra. Porque ele tenta contemporizar. Ele tenta ver o lado bom das pessoas. Ah, aquele lá é ruim, mas ele tem um ladozinho bom. Né? Ele fez aquilo, mas ele também faz
aquilo outro, que não é tão ruim assim. Então ele tenta amenizar, porque ele enxerga o lado bom das outras pessoas. Tá? Então, voltando, agora entendendo um pouco quem é Eliú, para a gente entender a resposta de Eliú para Jesus. Quando Jesus fala, olha, eles estão fazendo tudo errado. Eliú, com esse temperamento, vira e tenta desfazer a impressão dolorosa de Jesus. E fala o seguinte: esses movimentos intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Então, eles se mataram, uns mataram os outros, mas isso aproximou o Oriente do Ocidente, né? E isso daí aumentou a relação entre os povos. Se matam, mas a relação deles melhorou. Então, ou seja, ele tentando mostrar para Jesus algo de bom naquilo que tinha acontecido, tá? E ele continua: novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Então, ou seja, teve seu lado bom. Né? Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Então, eles mataram um monte de gente, mas eles estavam querendo preservar os lugares santos. Então, ou seja, estavam cuidando. Então, veja como Eliú é bom. Ele consegue enxergar o lado bom em tudo. Então, até quando a humanidade está lá se matando um ao outro, ele tenta ver o lado bom. O comércio melhorou. Os povos se uniram, né? Estão mais próximos um do outro. Então, olha só a envergadura desse espírito, né? Aí Jesus responde para ele, tristemente, com voz compassiva: mas qual o lugar da terra que não é santo? Porque quando ele fala, eles estavam tentando preservar os lugares santos. Aí Jesus fala, mas qual lugar da terra não é santo? Então, aí Jesus fala, em todas as partes do mundo, paira a bênção de Deus. Ou seja, se Deus abençoa o planeta inteiro é santo, não só os lugares onde Jesus passou. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado, numa guerra incompreensível por minha causa. Quem é Saladino? Saladino é esse aqui. Ele era um chefe militar, sultão e rei do Egito, no ano de 1174 a 1193, quando ele faleceu. Ele reconquistou Jerusalém em 1187. Lembram que Jerusalém tinha sido conquistada? Aí foram lá os Cavaleiros Templários, aliás, os Cavaleiros Templários foi depois. Primeiro vieram as Cruzadas e reconquistaram Jerusalém. O Saladino foi lá e reconquistou Jerusalém de novo. A gente vê que é por isso que é aquela briga até hoje lá. Entendeu? Porque é cada um se achando mais no direito do que o outro. E era isso que acontecia. E ele então reconquistou Jerusalém em 1187. Porém, ele tinha uma conduta cavalheiresca e conquistou o respeito de muitos cruzados. Então, muitos príncipes cristãos que participaram das cruzadas o respeitavam, porque ele era cordial. Ele não era como outros que eram mais brutos, matavam, torturavam e faziam outras coisas. Ele não, ele era um cavalheiro. Tá? Sabia conversar. Então, apesar de conquistar, também matava, mas era melhorzinho. Tá? Por isso que Jesus cita ele, porque esse era mais ameno. Então, Jesus fala, era preferível que Saladino tivesse ficado com tudo aquilo, né? Do que todas as guerras que aconteceram. Do que cair um fiozinho de cabelo de um soldado, que dirá acabar com a vida desses soldados. Tá? E Jesus, conhecendo o que estava por vir, Jesus sabendo qual a consequência desses atos da humanidade, fala assim, infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Ou seja, só era possível modificar essa situação de guerra, de briga, de desamor, de orgulho, de vaidade, com o sofrimento.
é aquela frase tão conhecida da gente. A gente aprende pelo amor ou pela dor. Não aprenderam pelo amor. Estavam se matando uns aos outros. Então, infelizmente, iam ter que aprender pela dor. Então, por isso a angústia de Jesus. Por isso a tristeza de Jesus, por nós. E ele continua. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas. E depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da traição pelo predomínio do mais forte. Então, nessa época, eram aqueles feudos, aqueles condados, né, que eu falei na semana passada. Depois, esses feudos foram virando países, então vieram os reis, com os seus reinos, com as suas coroas, e isso iria ceder por conta da busca do poder, pela ambição, pela carnificina, por conta da inveja e da traição, que o mais forte iria querer predominar. Então viriam guerras, viriam conflitos. Em consequência dos atos daqueles que estavam encarnados naquela época, que podemos ter sido nós mesmos. Que a gente não surgiu aqui do nada, né? A gente já reencarnou outras vezes. E muitas. Então talvez a gente tenha participado de alguma época dessas daí que a gente vê. Tá? Eliú, tentando dissipar a amargura de Jesus, ele ainda tenta, né, melhorar, lhe diz com brandura e humildade que esses povos marcham para os infortúnios coletivos e convida Jesus para visitarem continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma nova vida. Então Eliú fala, mestre, eles, por conta da causa e efeito, eles vão ter de volta aquilo que eles fizeram. Eles vão ter que resgatar. E serão, o que ele ainda fala, coletivos. São resgates coletivos, porque não foi 1, 2 que foram lá brigar. Eram exércitos, né? Então, eles vão ter que passar por resgates coletivos. Mas, não fica chateado com eles. Vamos conhecer novos lugares. Vamos ver novos lugares onde tem almas, espíritos jovens. O que são esses espíritos jovens? Espíritos nas suas primeiras encarnações. Espíritos ainda muito crus, digamos assim. Né? Ainda sem aquela malícia, sem aquela maldade, sem aquela coisa que os outros acabaram desenvolvendo. Então eram espíritos mais ingênuos, né? Nas suas primeiras encarnações. E que estavam aguardando a semente de uma nova vida. Então eram espíritos que estavam nas suas primeiras encarnações, aguardando um momento onde algo os impulsionasse para uma evolução. Tá? Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então eu falo, lá, já que eles são espíritos jovens nas suas primeiras encarnações, talvez seja mais fácil eles assimilarem os seus ensinamentos. Aí, Humberto diz que um rastro de luz se fez enquanto a caravana se encaminhava para o que seria o continente americano. Então, Jesus provavelmente estava na região ali da Europa, né, onde aconteceu tudo isso, e aí eles vieram para o continente americano. Então ele fala que um rastro de luz se fez nessa trajetória. Chegando no continente americano, que eles não falam aonde foi, e o continente americano inclui não só a América do Sul, mas a América Central e a América do Norte, Jesus abençoou o local e os habitantes da selva, que simples e humildes, aguardavam uma nova era com grande potencial de energia e bondade. Então, os habitantes, que eram o quê? Eram os índios, tá? Que estavam ali nas suas primeiras encarnações, aqueles espíritos mais primitivos, que estavam ali. E Jesus abençoou tanto o local quanto a esses espíritos ali encarnados. E aí, Jesus, emocionado, pergunta: Eliú, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga,
no infinito, o símbolo da redenção humana. Aqui a gente tem que analisar duas coisas. Primeira coisa, Jesus não sabia? Jesus não é o governador do planeta Terra? Não foi Jesus que criou o planeta Terra? Ele não sabia onde ficava o Brasil? Ele sabia. Só que um bom professor não é aquele que dá a resposta pronta para o aluno. É aquele que faz o aluno pensar. Então ele jogava, a gente vai ver isso em outras situações. Jesus joga a pergunta, mas para fazer ali o missionário dele, o discípulo dele, pensar e dar a resposta que ele já sabe. Mas ele quer que o discípulo dele dê essa resposta. Então Jesus sabia onde era. Só que ele jogou isso com um ensinamento para Iléu, mostrando qual é a redenção humana. Qual é o símbolo da redenção humana aqui na Terra? A cruz. Por quê? Porque Jesus foi crucificado em amor a nós. É o maior exemplo de amor, de sacrifício, de doação. Então Jesus quis mostrar para ele que o ser humano, os espíritos, eles só vão evoluir, só se tornarão espíritos puros através da doação, do amor, do sacrifício pelo próximo. Então ele faz uma pergunta, mas também dando um ensinamento, tá? Aqui a gente tem que entender o seguinte: o que o planeta Terra é? Ainda é um planeta de regeneração, de expiação e provas. Ainda não concluímos o processo de transformação. Estamos a caminho de ser um planeta de regeneração, mas ainda somos expiação e provas. E nessa época, era expiação e provas. Um planeta de expiação e provas, ele é o quê? Um castigo? Não. Ele é uma escola. A escola, ela tem só uma sala de aula? Ela tem várias salas de aula em níveis diferentes. Tem os alunos lá da pré-escola, tem os do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano, tem os do ensino médio, pulei, né? Do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, enfim. Não tem vários níveis. Eu pego um aluno de 5 anos e coloco no ensino médio? Não. Assim como eu não pego um aluno de 15 anos e coloco na educação infantil. Cada um de acordo com o seu nível. Assim é a Terra. Existem, cada país é como se fosse uma sala de aula. E do mesmo jeito, como numa sala de aula, existem aqueles alunos que são os primeiros da sala, que sabem de cor e salteado toda a lição, e existem aqueles que vão se arrastando, né? Que não sabe direito e vai indo, não faz lição de casa, não estuda, não presta atenção no que a professora fala, não copia as coisas no caderno, não é? Do mesmo jeito a gente. Tem aqueles que já estão sabendo de tudo, sabem toda a matéria, estão indo muito bem, e tem aqueles que estão se arrastando. Mas tem que ir na escola mesmo? Já é sexta? Já acabou a semana, né? Chega, já é férias! Né? Então, ou seja, por isso que nós temos vários níveis. Não dá para pegar o planeta Terra e falar assim, o planeta Terra inteiro está nessa situação. Porque existem níveis diferentes dentro do próprio planeta Terra, igual uma escola. E o Brasil? Qual é a sala de aula do Brasil nessa escola? É um hospital. O Brasil é um país que é um hospital. Quem vai para o hospital? Quem está doente. Uma pessoa saudável vai no hospital? Quem vai para o hospital é quem está doente. Então, nós ainda somos espíritos doentes moralmente. Por isso estamos aqui no Brasil. Só que do mesmo jeito que no hospital não tem só doente, porque senão quem ia cuidar dos doentes? Tem os médicos, tem os enfermeiros. Nós temos pessoas que reencarnam como médicos, como enfermeiros, que são aqueles que nos ajudam.
que nos trazem ensinamentos. Então, assim, é um Chico Xavier. O Chico Xavier era um médico aqui nesse hospital. Ele não era doente. Temos uma irmã Dulce. E temos tantos outros espíritos que vieram com missão. Um Francisco de Assis. Francisco de Assis não era doente, ele era médico. Né? Então, por isso que temos tantas diferenças. Tá? Deu para entender isso? Bom, então, Jesus falou ali do símbolo da redenção humana, que a gente aprende aqui, ó, vivendo aqui. Aí Eliú responde: esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêm no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul, que é o Brasil. E qual é o símbolo da redenção humana? A constelação do cruzeiro que a gente viu, que parece uma cruz. Então Jesus fala: qual é o país que tem lá no seu céu o símbolo da cruz? Qual é a região? E aí ele fala: fica mais para o sul. Então mostra que eles estavam mais para cima, né? Fica mais lá para o sul, que somos nós aqui. A constelação do cruzeiro brilhou no céu. Quando Eliú falou isso, as estrelas até brilharam mais do cruzeiro. Jesus levanta suas mãos para o alto. Então, assim, eles chegam, né, aqui no Brasil. E aí Jesus levanta suas mãos para o alto, invocando a bênção de Deus para o nosso país. E diz: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aí a gente fala: está falando do Brasil? Isso é Brasil? Primeiro, ele fala aqui: será transplantada. Aprenderão. Ele não fala quando. É futuro. E não é num dia. Não é num século. É um trabalho árduo. Apesar de todos os problemas que nós temos no nosso país, apesar de algumas pessoas que nós temos no nosso país, o Brasil, ele é um país religioso, sim. É religioso e fraterno. É aquilo que a gente falou também na semana passada. É um povo que acolhe. A gente acolhe. A gente briga, mas a gente faz as pazes. A gente se xinga, mas a gente se abraça. Né? E a gente acolhe aqueles que vêm de fora. A gente não tem aqueles preconceitos, aquelas coisas que em outros países tem. Tipo, ah, não, é o meu país, o que você está fazendo aqui? Você está invadindo aqui meu país? Você pensa o quê? Não, a pessoa vem, a gente acolhe. Né? Nós somos assim. Como é que falam lá? Pode vir que a gente põe mais água no feijão? Onde comem um, comem dois. São expressões que a gente usa porque representam esta fraternidade do povo brasileiro. E nós somos religiosos. Tem vários tipos de religião. Mas o brasileiro, ele é um povo que acredita, tanto é que a gente não fala: Deus é brasileiro, a gente não fala. Ah, Deus é brasileiro. A gente confia em Deus. A gente tem essa crença. Então, somos perfeitos? Não, não somos. Mas realmente nós temos essas características que Jesus fala. Lógico que a gente precisa aprimorar. Né? Precisa ainda melhorar. Mas a gente tem. Tá? Deixa eu só ver o horário. E aí Jesus anuncia: tu, Eliú, te corporificarás na terra. Você pensa o quê? Vai ficar só aqui resolvendo os problemas sociológicos? Vai lá. Você vai vir aqui, vai reencarnar. Eu não reencarnei? Você vai reencarnar. No seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente.
instituirás um roteiro de coragem para que sejam transportas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do mundo novo, o mundo velho do mundo novo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Como é que ia fazer chegarem novas pessoas aqui no Brasil? Só que os índios, os índios a gente não viu que eram espíritos nas suas primeiras encarnações, precisavam de um empurrãozinho. Da onde ia vir esse empurrãozinho? Alguém precisava chegar ali. E como ia chegar? Qual era a missão de Eliú? Desenvolver a navegação. Que até aquela época não era desenvolvida. Eles não atravessavam grandes distâncias. E eles tinham que atravessar lá da Europa, passar por todo o Oceano Atlântico para chegar no Brasil. Era tarefa fácil para aquela época? Não era. Não tinha ainda conhecimento, ciência, dinheiro, condições disso. E outra, hoje a gente tem o Mapa Mundi. Naquela época tinha Mapa Mundi, mas o Mapa Mundi era de acordo com o que eles conheciam. Então, esta região era desconhecida. Tinham alguns que até, por inspiração divina, tinham algumas intuições de que existia algo além, mas não tinha nada comprovado. Tá? Então, a missão de Eliú é justamente essa, é vir, trazer esse conhecimento, abrir o caminho para que se chegasse na América. Tá? Jesus continua falando assim, ó. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas. Primeiro elemento para a formação desse país, dessa pátria que Jesus quer para ser o coração do mundo. A ingenuidade, a bondade e a simplicidade desse povo que já estava aqui, desses espíritos primitivos, que eram os índios. Primeiro elemento. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas. Então precisava de uma raça humilde e mansa. E isso ia vir com os negros. Para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. Pulei ali. E o povo mais humilde da Europa, que ele fala também que é um povo trabalhador, que são os portugueses. Esses três formariam, então, esse pedestal, da onde aí sim surgiria o Evangelho de Jesus. Então, essas três raças necessárias as três eram necessárias para, em conjunto, dar a formação que Jesus queria aqui. Que aqui florescerá no futuro. Jesus sabia que não ia ser facinho assim. É lá no futuro que isso vai acontecer. A fim de exaltar o meu evangelho nos gloriosos séculos do porvir. Jesus sabia que ia levar séculos. Ele tinha essa noção. O tempo para Jesus é diferente do que a gente conta. A percepção dele de um século é diferente da nossa. Porque ele tem a noção da eternidade, que nós não temos. Então, ele sabia que ia demorar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. E que, assim, fique claro que eu não estou defendendo a escravidão, nada disso. Lógico, eu sou totalmente contrária à escravidão. Mas o que a gente tem que entender, a escravidão não começou com os portugueses. Que a gente acha que começou. Não. Se vocês repararem aqui, ó, Jesus fala que ele
vai ordenar a reencarnação de muitos espíritos já purificados na humildade e na mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras da África. Naquela época, antes dos portugueses chegarem lá, os negros africanos já eram oprimidos e sofredores. Tá? Não foram os portugueses que inventaram a escravidão. A escravidão é uma prática que o ser humano faz desde a antiguidade. Quando Moisés tirou o povo judeu do Egito, o que o povo judeu era lá? Escravo. Então, lógico, a escravidão é totalmente errada. Mas a gente não pode, às vezes, crucificar, como se é feito hoje em dia, os portugueses por conta da escravidão aqui no Brasil. E a gente vai ver que a escravidão dos negros também não foi só no Brasil. Rapidinho aqui para vocês. Ó. A escravidão era praticada desde a antiguidade. Na África, tinham 3 tipos de escravidão. Antes dos portugueses chegarem lá, não só os portugueses, porque também não eram só os portugueses que iam buscar negros lá também, tá? Vários povos da Europa iam lá. E até da América a gente vai ver. Tinha a escravidão doméstica. O que era a escravidão doméstica? Entre eles, entre os próprios povos africanos, uns escravizavam os outros. Eles tinham brigas entre as tribos. E o vencedor escravizava os da outra tribo, da tribo perdedora. Então, entre eles já tinha, por isso que chama doméstica, porque era entre eles mesmos. Depois veio a escravidão islâmica no século VIII, que foi quando a gente viu que os islâmicos conquistaram lá Jerusalém, tudo, só que eles começaram da onde? Da África, eles foram subindo. Então, os islâmicos escravizaram os negros da África. Quando eles chegaram lá e dominaram o território, eles escravizaram os negros. E aí, voltei. E o terceiro tipo, aí sim, foi o tráfico negreiro, que era o quê? Eles pegavam os negros de lá, colocavam em navios e levavam para a Europa e para as Américas. Sim, exatamente. Não chegavam lá os portugueses, os espanhóis, eles não chegavam lá e falavam, vou pegar aqui os negros e vou levar, e os negros falavam, tá bom, me leva. Não. Eles iam lá e compravam de outros negros esses escravos. Então, era o próprio povo africano que escravizava os africanos e aí vendia esses escravos para os europeus. Tá? O motivo para se tornar um escravo na África era, ou eram prisioneiros de conflitos entre etnias diferentes, então eles brigavam, o que ganhava tinha o direito de escravizar o outro, ou punição por roubo ou adultério, e situações críticas como seca, que provocava falta de alimentos. Então, uma tribo estava lá com seca, estava faltando alimento, ele ia até outra tribo e falava assim, olha, eu te dou esse escravo aqui, você me dá um pouco de alimento em troca? Entre eles faziam isso. Tá? Isso está certo? Não, está errado. Mas a gente não pode crucificar os europeus colocando a culpa neles. Por quê? Já era um hábito antigo. Eles já faziam isso com eles mesmos. Tá? Aí, para a gente ter uma noção, era certo, era normal. Para vocês terem uma noção, aqui eu trouxe uma tabelinha com as datas. Algumas datas tem mais, mas eu não trouxe todas. Algumas datas importantes relacionadas à escravidão. A escravidão em Portugal foi abolida em 1773. Em Portugal também tinha escravos, tá? Mas lá foi abolida em 1773. A Dinamarca, que a gente considera como um país, um dinamarquês, que coisa linda, não sei o quê, eles também tinham, tá? Só em 1792, lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500, tá? Então, vejam quanto tempo aqui. 1792, a Dinamarca proíbe o tráfico de escravos para as suas colônias do Caribe. 1807, a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos no Atlântico Norte. 1811, declarada no Chile a liberdade para todos os nascidos de ventre escravo e o fim do comércio. Só que assim,
proibia a vinda, proibia o comércio, mas os que eram escravos continuavam escravos, tá? Não aboliu a escravidão aí. Em 1813, a Argentina decreta a liberdade para todos os nascidos de ventre escravo a partir daquela data. 1816, o tráfico negreiro é declarado ilegal na França e nas suas colônias. 1817, o rei Fernando VII proíbe o tráfico negreiro para as colônias espanholas. Ele era o rei da Espanha. 1821, o fim do tráfico negreiro para o Peru. 1823, o Chile proíbe a escravidão. Aqui sim, aí foi abolida a escravidão no Chile. 1826, fim da escravidão na Bolívia. 1829, o México declara o fim da escravidão. 1833, o parlamento inglês extingue a escravatura no Império Britânico. 1842, abolida a escravidão no Uruguai. 1850, aqui no Brasil a gente teve a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o comércio de negros para o Brasil, mas os que estavam aqui continuaram sendo escravos. 1851, abolição da escravidão no Equador. 1852, na Colômbia. 1853, na Argentina. 1865, os Estados Unidos decretam o fim da escravidão e os estados do Sul decidem separar-se da União. Aqui começou a Guerra da Secessão. O que foi a Guerra da Secessão dos Estados Unidos? Tinha os estados do Sul e do Norte. Uns aboliram a escravidão, os outros não concordaram. Então, eles brigaram entre eles. Tá? 1869, abolida a escravidão no Paraguai. 1871, a lei do ventre livre no Brasil. Os bebês nascidos de escravas não eram escravos. 1873, abolição da escravidão em Porto Rico. 1885, promulgada a lei dos sexagenários. O que era isso? Os escravos que chegassem aos 60 anos eram libertos. Um pouquinho de água para mim, por favor. 1886, fim da escravidão em Cuba. Cuba teve escravidão também. 1888, fim da escravidão no Brasil com a Lei Áurea. Tudo bem que o Brasil foi um dos últimos, né? Mas não era o único. 1897, abolição da escravatura em Madagascar, que é um país da África. 1936, abolição na Nigéria, que é um país da África. 1963, tá? Já tinha gente aqui nascida nessa época. Abolição da escravatura na Arábia Saudita. 1981. 81. Eu já era nascida. Não é muito longe, isso que eu estou falando. Opa. Fim da escravidão na Mauritânia. Mauritânia é um país da África. E eu achei reportagens de 2012 dizendo que, apesar de ser crime, a escravidão ainda é praticada lá. Na Mauritânia. Entendeu? Também tinha. Aí é outro tipo de escravidão. Exatamente. Então, quando tentam impor para a gente essa segregação que é feita, essa culpa que falam que é nossa, primeiro que não é nossa. Primeiro porque, exatamente, nós podemos ter sido os escravos de ontem. A gente reencarna várias vezes. A gente acha que a gente reencarnou sempre branco? A gente pode ter sido... É por isso que agora ele nasceu de olho azul. Então. Então, nós, com certeza, já reencarnamos como índios, como negros, como brancos, como... Com certeza, a gente não vai repetindo sempre a encarnação do mesmo jeito. A gente precisa de experiências diferentes. Então, assim, hoje querem colocar uma culpa na gente do que fizeram com a gente. Pode ser também. Pode ser também, que a gente estava na outra condição.
Mas não tem como a gente saber. E o que eu acho assim, fazem uma segregação aqui no país, tentam dividir as pessoas e colocar umas contra as outras, quando na realidade não é isso que Jesus quer. Jesus mostrou, ficou bem claro aqui, que ele quer a união dessas 3 raças, formando uma só. Então não tem que ter branco, negro, amarelo, verde, azul, não! Somos um povo só. Eu preciso respeitar o meu irmão, porque ele é filho de Deus, não importa a aparência em que ele esteja nesta encarnação. É uma roupa que ele usa, que vai mudar de encarnação para encarnação. Então, enquanto ele estiver de branco, eu respeito. Quando ele reencarnar negro, eu não respeito? Não! Eu tenho que respeitar a todos. Então, nós temos que nos enxergar como seres humanos, como espíritos. Nós somos mais do que o corpo, nós somos espírito, essa é a nossa verdadeira essência. Então, eu não tenho que respeitar o outro porque ele é negro. Eu não tenho que respeitar o outro porque ele é homossexual. Eu não tenho que respeitar o outro porque tem uma opção de outra coisa. Eu não tenho que respeitar o outro porque ele é uma minoria. Eu tenho que respeitar o outro porque ele é um ser humano, independente de raça, cor, credo, opção sexual ou o que seja. Quando se faz essa segregação é justamente para dividir esse povo que Jesus quer unir. E a gente vai conseguir essa união quando nós nos respeitarmos como seres humanos. Então, dia do não sei o quê, dia do não sei o que lá, isso não vai trazer união entre as pessoas. Isso vai separar mais. Então, não pode ter essa segregação. Temos que nos enxergar como irmãos, porque somos irmãos. E somos do mesmo povo, da mesma raça. Quem não tem uma miscigenação aí na sua família? De alguma misturada aí tem. Um avô é não sei aonde, um era indígena, o outro era descendente de negros, o outro é descendente de europeus e deu ali, e deu o povo brasileiro. Então, não podemos ser A, B ou C. Somos um só. Somos um povo só. Tá? Deixa eu ver se dá tempo aqui. Não, esse aqui eu deixo para a próxima semana. Tá bom? Então, essa parte ficou clara. Não temos que nos sentir culpados pelo que foi feito lá atrás, mesmo que tenhamos sido nós. A gente erra. E não é para a gente, ai meu Deus, eu errei, então agora eu tenho... Não, agora você faça o bem. Melhor forma de resgatar o mal feito é fazendo o bem, sem ter que ficar se sentindo culpado por alguma coisa. Exatamente. Se a gente... Tá. Não é mais o escravidão que é o racismo. Então, mas eles falam do racismo justamente como consequência dessa escravidão. Só que aí, não estou justificando. Foi errado o que foi feito? Sim, foi errado. Mas assim como era errado os próprios negros que escravizavam os negros também. Assim como aqui no Brasil, tinham índios, tribos indígenas que eram canibais. E eles comiam os outros índios da tribo que eles venciam na batalha. Então quem dizimou todos os índios foram os portugueses? Não. Os próprios índios também matavam outros índios. Então, assim, não pode ter esses rótulos. Está errado isso? Tá. Assim como está errado qualquer um. Está errado o europeu que matou o índio como o índio que matou o índio. Está errado o europeu que escravizou o negro, assim como o negro que escravizou o negro. Não é a sua raça, não é a sua crença que vai fazer você ser errado ou certo, mas é a sua atitude, independente de você ser rosa de bolinha amarelinha. Tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês, porque quando a gente tiver essa consciência, a gente se une. Porque fala, tudo bem, cometemos erros? Cometemos, mas então vamos tentar melhorar. E como a gente melhora isso? Separando? Pelo contrário, unindo, nos enxergando todos iguais, como irmãos. Tá? Bom, e a música que eu trouxe agora, que eu trouxe hoje,
outra música da Elizabeth Lacerda, que é uma cantora espírita, que ela faz... tem primeiro uma mensagem mediúnica que ela recebeu, tá? Falando justamente desse Brasil aí, dessa árvore do evangelho que foi trazida para cá. E finaliza com o Pai Nosso, que eu já até pus essa música aqui, mas como estava no mesmo vídeo eu deixei, tá bom? Então vamos ver. Brasil amado, pátria escolhida e de encantos mil, nosso povo é valente, não desiste de lutar e servir com paciência. Como patriotas brasileiros, reconhecemos o nosso país como joia preciosa que precisa ser lapidada. Celeiro de bênçãos, pátria do Evangelho, escolhida por Jesus, que aqui depositou tesouros de esperança, amor e luz. Rendamos graças à nossa pátria e ao nosso povo, unindo-nos em uma só oração. Pai nosso, Deus de amor, olhai pelo Brasil, escutai o nosso clamor. Que nossa pátria seja o berço da fraternidade tão sonhada e esperada. Que nossas terras sejam por vós abençoadas. Que nosso povo redimido seja por vós acolhido. Pai, derramai vossas bênçãos sobre nós. Protegei nosso solo, nossas matas, as nascentes e as cascatas. Olhai pelas florestas, pelas plantas e animais. Não vos esqueçais, ó meu Pai, do povo trabalhador, que mesmo vertendo lágrimas, não se esquece de sorrir, nem de lutar pelo pão de cada dia. Um povo simples e humilde, que sabe o valor desse berço esplêndido. Um povo capaz de amar, um povo que não se rende, nem se entrega às tristezas. Pai das alturas celestes, de joelhos nos postamos para vos pedir luz para os homens e mulheres escolhidos para governar a nossa nação e fazer progredir o nosso povo. Fortalecei neles o senso de amor, justiça, verdade e fraternidade, que auxiliem o progresso e restaurem a confiança dos cidadãos que hoje, desvalidos de honra e dignidade, anseiam por dias melhores. Que não nos falte ao povo o pão e a educação, o trabalho e a saúde, o respeito e a dignidade. Entregamos nossas rogativas a Jesus, Ismael e Maria, para que intercedam por nós, junto a vós, Pai de bondade absoluta, em favor do nosso Brasil varonil. Paz, alegria, fraternidade e sabedoria. Salve o nosso povo, salve o Brasil, salve o coração do mundo, salve nossa terra, Mãe Gentil. Elizabeth Lacerda, escuta mediúnica. Que Deus nos abençoe a todos,
às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos amores. Muitas bênçãos na vida de todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim e seja feito assim. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo